Teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Delfa. Boa noite aos amigos que já estão na transmissão. Possamos ter uma boa noite de trabalho. Isso. E nós estamos muito felizes que você está conosco mais uma vez, trazendo assim essa compreensão sobre a doutrina espírita. Para nós é uma alegria muito grande. Então, nesse momento, nós convidamos todos que estão conosco ou aqueles que vão assistir mais tarde, desejando realmente uma boa noite para todos nós, que seja de muito bom proveito. E nosso irmão é do Rio Grande do Sul e vai novamente, né, estar conosco hoje. Então, nesse momento, nós unimos em vibrações e agradecendo a Deus, a Jesus, por nos permitir mais uma noite de estudo, estarmos juntos para refletir, para aprender e conhecer mais um pouco sobre a doutrina espírita, que realmente nos traz os conhecimentos necessários para a nossa vida. Rogamos, então, as bênçãos de Deus para todos os nossos irmãos de humanidade, onde estiver um coração endurecido, que ele também receba as propostas que nos fazem os espíritos superiores. E pedimos à nossa mentora Zilda Gama que inspire nosso irmão Vanderlei no trabalho que ele trouxe para nós. E que nós estejamos abertos, receptivos a tudo que ele nos passar. Então, Senhor, muito agradecidos, nós vamos iniciar os trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus.
Então, Vanderlei, a palavra é toda sua. Muito obrigado, amiga, a todos aqueles amigos do Centro Espírita Zilda Gama, o nosso respeito e o nosso agradecimento por mais uma noite de trabalho, onde vamos ao encontro da divulgação dessa doutrina, a doutrina espírita, que é libertadora do coração de todos nós. Dentro das temáticas que a doutrina espírita nos apresenta, temos uma que é estudada, trabalhada, idealizada por várias correntes filosóficas, por vários estudiosos, por vários filósofos, que é a questão da moral. Mas a doutrina espírita nos apresenta o estudo da moral, a qual nós dizemos a moral espírita, sobre um ângulo de comprovação da eficácia e da prática do exercício moral que nós vamos aprender através da teoria. Então, ao longo do nosso momento em que estaremos aqui juntos, vamos discorrendo através das várias obras que Allan Kardec propõe, o seu estudo, e que para nós também é verdadeiramente o ensinamento libertador. Ainda no final de 2023, o ano que acaba de acabar, desculpando a redundância, uma amiga espírita de Bento Gonçalves, uma cidade do Rio Grande do Sul, uma estudiosa espírita, chamada Samira Turconi, publicou um texto referente ao final do ano e ao transcorrer do ano novo. O texto é sugestivo pela titulação que ele leva. Ano novo, vida nova, será? Faz então a nossa autora uma titulação onde duas afirmações e um questionamento que vai ao encontro dessas duas na proporção inversa. Poderíamos dizer de nossa livre lavra: será que o ano novo traz uma vida nova? E essa é a proposição da nossa amiga. Vai falando sobre essas questões que naturalmente ocorrem com todos nós que estamos aqui, vivenciando as nossas experiências sobre a veste física, enquanto encarnados, espíritos imortais que somos, e as expectativas que trazemos frente a um evento que nós consolidamos no calendário humano. Um desses eventos é a mudança do ano. Então, tradicionalmente e popularmente, quando vai se aproximando o final do ano, e que no calendário marca as datas últimas, se não o próprio último dia, 31 de dezembro, vamos criando expectativas e diretrizes para a nossa mente do ano que virá acontecer. Então, muitos de nós fazemos cálculos, fazemos exercício daquilo que queremos alcançar, desde questões meramente materiais até as questões morais mais profundas. É claro que vamos olhando sobre a nossa ótica e sobre aquilo que nos favorece. Dificilmente conseguimos adentrar de maneira mais profunda sobre a nossa relação de nós para conosco mesmo, para saber daquilo que necessitamos realmente modificar. Então vamos facilitando a nós mesmos, dizendo: olha, o ano que vem, então, vou tentar adquirir isso. Ano que vem, então, vou tentar diminuir aquilo. Mas será que essas promessas, elas são cumpridas por nós? Ou não serão a repetição daquilo que
lá atrás. Em anos anteriores já fizemos de igual forma as promessas para o nosso futuro atual. Em determinado momento, coloca, depois dessas ideias preliminares, coloca a nossa amiga e irmã espírita Samira Turconi. Diz ela, o tempo conclama todos para a renovação e o progresso. Como sendo única a fatalidade determinada pelo Criador, por isso o calendário é sempre sequente, para que nós tomemos rédeas de nossas próprias vidas. Veja, aqui nesse propósito que a autora se propõe, ela vai trazer, em acordo com os preceitos da doutrina espírita, a ideia de que é sequente o calendário no processo reencarnatório de todos nós. Se pensarmos mais aprofundadamente, todos os dias de nossa vida física é um ano novo. Todo dia que recomeça pela manhã é um dia novo de um ano novo. E é claro que os amigos espirituais vão trabalhar essas ideias conosco também e vão dizer que essas possibilidades que são por nós traçadas dependem única e exclusivamente do esforço que nós façamos para colocá-las na prática. E como colocar na prática do nosso dia a dia essas ideias tão nobres que nós temos quando o fim do ano, por exemplo, chega? Como colocar na prática? Como colocar na prática, por exemplo, ao final de uma atividade expositiva, pública, onde o autor está falando sobre várias temáticas da doutrina espírita que nos inspiram ao bem e ao melhor. E que depois de algum tempo de nossa audição, vamos perdendo os conceitos e diminuindo a nossa vontade. Pois os amigos espirituais respondem que para colocarmos em prática aqueles propósitos nobres aos quais nós estamos aqui nessa existência, para executá-los, é preciso que tenhamos determinação, mas tenhamos, sobretudo, a vontade de fazê-lo. Então, nesse ponto, é que nós vamos trabalhar a ideia da moral segundo a doutrina espírita. Pois que Allan Kardec, em toda a sua literatura, foi apresentando os pontos que nos levam ao entendimento lógico de o porquê dessa transformação tão necessária para cada um de nós. Na obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec vai colocar qual é o objetivo do Espiritismo. E vai dizer do que trata exatamente essa ciência, essa filosofia, que tem consequências morais sobre todos nós, de uma maneira muito clara, possível que nós a compreendamos. Vai dizer Allan Kardec. E sobre o olhar da ciência, o Espiritismo é essa ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corporal. Veja, não me equivoquei, não. Sua relação com o mundo corporal, no objetivo do Espiritismo. Porque quando falamos de mediunidade, por exemplo, falamos das relações com o mundo extrafísico. Mas aqui nós estamos falando da doutrina espírita como instrumento de evolução para cada um de nós. E essa doutrina, então, que trata dessa natureza, desta origem,
e, sobretudo, desse destino dos espíritos que somos antes de sermos homens no processo encarnatório, trata daquilo que é necessário e vai responder os porquês que nos envolvem no dia a dia de nossa vida. É através da ciência, através da pesquisa, através da busca, que nós vamos compreender, então, e entender qual a fundamentação do Criador para que nós pudéssemos evoluir como fatalidade de nossa existência imortal. Vai colocar na sequência que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Essa observação ela pode se dar por vários meios, pelo simples olhar e o entendimento. Mas o mais comum para nós é através de duas ferramentas. A primeira delas, e não obrigatoriamente nessa ordem, é o conhecimento. Quando vamos estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ficamos com assertiva clara, com todas as respostas necessárias sobre o espírito, sua constituição, sua objetivação e sua destinação. Não resta dúvidas. Ora, vamos compreender que estamos fadados à felicidade. Então, Allan Kardec vai dizer que é também uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Porque aí começamos a fazer essa análise através da busca do entendimento e as comparações que surgem efetivamente dessa própria busca. Ora, se somos fadados para ser felizes, por que não o somos? Se nós, aqui na Terra, somos alegres por termos algumas coisas, isso redunda em felicidade? É da doutrina filosófica perguntar o que é a felicidade, já que estamos fadados a ela. Então, essas respostas automaticamente nós vamos encontrando nesta obra, O Livro dos Espíritos. Vamos sabendo a nossa origem mais imediata, e vamos compreendê-la numa encarnação anterior a que estamos, ou a nossa origem mais pregressa, quando lá saímos da mão do Criador, e como respondem os espíritos simples e ignorantes. No sentido verdadeiro da palavra, não no literal, nem no popular. Daquele que não tem o conhecimento, mas tem a potencialidade para ir em busca de tal. Daquele que apenas no início reencarna com as necessidades da simplicidade da sua própria essência, até a complexidade dos espíritos puros conforme a escala espírita. Da vida materializada que começa para a vida moralizada. Então nós vamos compreendendo através dessa ciência de observação e de uma doutrina filosófica, que é o Espiritismo. Mas avança Allan Kardec dizendo, ora, como ciência prática, porque está falando da observação, o Espiritismo consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. E aí nós vamos perceber que as comunicações mediúnicas, através das reuniões espíritas, ou de forma particular, através dos médiuns naturalmente estabelecidos, são para nós essas relações
práticas que também têm a observação. Veja, não é apartada uma questão da outra. Ela vai se transformando numa relação única para um único objetivo. Então, nossas relações práticas, para aqueles que não estão tão habituados, basta olhar a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde vai pontuar e classificar em 7 tipos diferentes de agrupamentos de espíritos, assim propostos por Allan Kardec. Como se encontram, quais as consequências, de onde surgiram, como foi a sua existência, sempre pautada na relação da moralidade, com o objetivo de trazer-nos as experiências para que nós tiremos dela a essência que também servirá para nós não nos frustrarmos em nossas próprias existências que se equivalem àquelas frustradas. Ou para nós seguirmos o caminho incentivador daqueles que, quando encarnados por aqui, passaram e foram bem-sucedidos nas suas provações morais, já que hoje estamos falando sobre a moral segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec é claro sobre a relação da ciência, a ciência espírita. É claro quanto à doutrina filosófica. E termina o texto, então, estamos no livro, O que é o Espiritismo? Termina Kardec definindo que, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam das relações entre nós e os espíritos. E aqui os espíritos somos todos, encarnados ou desencarnados. Espíritos somos todos. Ora, eu sou um espírito, espírito imortal. Ora, experienciando nas vestes físicas, no corpo concedido, que denomina o nome de Vanderlei Ferreira. Eu não sou Vanderlei Ferreira, eu estou Vanderlei Ferreira, eu sou um espírito imortal. Então, essa filosofia compreende todas as relações e suas consequências morais. E tudo na nossa vida, efetivamente tudo, tem um fundo moral. Veja, às vezes a gente não percebe, e decisões de nossa vida que são simples se tornam muitas vezes em verdadeiros dramas morais para nós mesmos. Porque a gente não para pensar, analisar essa questão. Se não, vejamos. Quando fui convidado para essa atividade, um exemplo muito banal, muito simples. Eu acenei que poderia contar comigo na data de hoje. E efetivamente aqui estou. Mas se não estivesse, mas se eu aqui não estivesse, possivelmente alguém estaria aqui dizendo nesse horário uma fala. Olha, iniciando uma fala, hoje o nosso amigo Vanderlei Ferreira não pôde aqui comparecer. Ele comunicou conosco anteriormente e disse que um problema extremo, familiar, um problema muito inadiável, ele não pôde comparecer. Comprometeu-se a vir futuramente. É verdade isso ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nesse teste imaginativo moral que eu estou propondo aqui, em que eu sou o autor apenas figurado da história imaginativa, ontem eu pensei assim, não, mas amanhã eu estou com muita preguiça, não estou muito afim. Naquele dia que ele me convidou, Johanna me convidou, eu estava muito disposto, mas hoje, amanhã eu sei que eu não vou estar disposto. Aí pega o telefone, Johanna, olha só, estou com um problema muito sério, eu não posso ir amanhã.
Johanno certamente teria se virado nos 30, teria ele mesmo falado, ou indicado outra pessoa, e ainda assim vocês que não sabem disso, possivelmente enviariam e pediriam, amparados pelo Johanno ou por outra pessoa, estariam enviando ainda vibrações boas. Nosso irmão está atravessando um período, e isso teria consequências morais graves para mim. E por que isso? Porque quando eu falei, possivelmente enganei, e possivelmente a minha fala foi tão convincente que comoveu o Johanno. Mas como a doutrina espírita ela fala das relações e das consequências morais para o espírito hoje ou amanhã, imaginamos então nessa história ainda imaginativa e figurativa da minha pessoa que eu acabei por consequência amanhã, na terça-feira, voltando à pátria espiritual. E a consciência minha própria perguntará: por que você não foi ontem falar se você tinha se proposto livremente a ir? Poderei dizer qualquer coisa, mas possivelmente qualquer coisa que eu diga não será a verdade e ela comigo não estará. Então veja que essas relações de nossas atividades enquanto estão encarnadas, a partir de um exemplo tão simples, pode nos trazer consequências morais libertadoras, quando bem aconselhadas, ou consequências morais de processos repetitivos no futuro, de reencarnações aonde possamos voltar para novas provas ou até mesmo em expiação pelo fato mal conduzido. Então, na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples, Allan Kardec vai trazer então essa ideia já contemplada e consagrada sobre esses aspectos da doutrina espírita, que o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens, no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Veja, muitas pessoas se equivocam sobre a doutrina espírita. Ela é um lenitivo para as nossas dores. Sim, até pode ser. Se eu seguir, por exemplo, os indicativos que até agora falava eu sobre o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e trabalhar realmente consciente de que estou fazendo tudo o que posso, o melhor de mim, com a relação moral da minha existência, ok. Senão, não. Porque Allan Kardec é que vai afirmar: o objetivo essencial do Espiritismo é a melhora dos homens. E a melhora dos homens não pode acontecer senão por essas duas vias. Pela via do progresso moral e pela via do progresso intelectual. E aqui há uma discussão já gravada no nosso meio, no meio espírita. Qual deve ser primeiro? Se nós deveremos progredir moralmente ou intelectualmente? Mas a resposta está gravada na própria doutrina espírita, nas obras, tanto do Livro dos Espíritos como na Gênese. Ora, pode um espírito sem conhecimento praticar o bem e agir conforme a mais rígida moral? Pode. Mas lembre-se de que ele, esse espírito, não terá para si a virtude de saber o que faz, se não estiver intelectualizado. Então, é claro que nós temos que aprender as relações, buscar pela ciência, através do nosso esforço, para poder colocar na prática e saber daquilo que estamos praticando, livre, conscientemente, de total apoio com o nosso livre-arbítrio.
Há uma propaganda um pouco mais antiga em nossa TV aqui do Rio Grande do Sul de uma loja, que ela diz que aquele que não sabe o caminho que trilha chegará no lugar desconhecido. Está caminhando. Mas quando lhe perguntam, ele vai dizer que não sabe. Porque essa é uma questão muito colocada dentro das nossas discussões, das nossas ordens espíritas. Mas Vanderlei, tem uma pessoa que nem conhece o espiritismo, não conhece nada, e ela é tão boa. Sim, ok. Ela é boa, ela age com relação ao processo moral, mas a própria doutrina espírita já nos fala que um espírito pode retornar às vestes físicas com o conhecimento que ele já tem restrito para a necessidade daquele momento. Então pode que esse espírito já tenha aprendido em outras existências e agora ele só pratica. Pode que por uma determinação íntima ele queira realmente praticar todo o bem que possa, toda a moral que ele compreenda e que esteja consoante com a moral e o bem do Criador. Mas ainda assim, irá aquele espírito desfrutar de todo o bem que ele pratica quando ele tiver plena ciência de que faz porque faz. Porque aí eis o mérito. Não basta apenas ser moralizado. Em doutrina espírita é necessário saber por que o é. Porque é a relação com o mundo futuro. Então, Allan Kardec vai seguir no Espiritismo a sua expressão mais simples, a ideia do progresso moral e intelectual, e vai dizer que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações ou na própria doutrina, mas aquele que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, diz Allan Kardec, se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso, não o torna melhor para o próximo. E aqui a relação sempre é o próximo. Então é muito bacana aos nossos olhos quando encontramos espíritas que dizem: não, mas eu creio que realmente o espiritismo é a chave do progresso moral da humanidade. Mas Allan Kardec vai dizer que não basta o espírita crer. E por que ele diz isso? Porque quando sabemos, é algo ou um ensinamento, ou é uma aprendizagem que está conosco. Nos apossamos dela. Olha, eu sei que esse copo que eu tenho em mãos aqui está com 45% dele tomado com água. E por que eu sei? Eu sei porque antes de iniciar a tarefa, eu fui ali e peguei um copo. Fui até um jarro d'água, ou enchi com água, e já tomei 55% dessa água. Então eu sei. Mas se eu apenas crer, alguém irá me perguntar: Vanderlei, o que tem nesse copo? Qual o líquido que compõe esse teu copo? Eu vou dizer: olha, eu creio que é água. E a minha esposa sai dali e diz: oi, meu bem, não foi água que eu coloquei aí, não. Foi o chazinho que eu trouxe agora aqui, que ele é transparente. Coloquei umas gotinhas aí, não é água. E aí, então, eu vou responder: então, eu creio que não é água. Então, quem crê, pode descrer.
Quem sabe não tem mais como deixar de saber. E somente quem o sabe é que consegue colocar na prática esses ensinamentos que, através de si, espelha no próximo. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, pergunta Kardec, um ermitão poderá evoluir? Sim, poderá. Não tanto quanto aquele que vive no seio da sociedade, encarando dia a dia os desafios da moralidade que lhe é necessário. Então é através do próximo, da ação do próximo. E aqui cabe até um pequeno entre aspas, porque eu ouço muito espírita dizer, olha, eu estou aqui para fazer o amor ao próximo. Não faça o próximo, amigo. Não faça. Faça a si. Porque quando você fizer a si e adquirir esse conhecimento, essa sapiência, essa vivência, essa prática, automaticamente sairá de você para todos, e não só para o próximo, mas para todos, aquilo que você já adquiriu. Então, quando nós vemos essas relações, é preciso que pensemos. Allan Kardec vai pontuar também, no boletim da Revista Espírita de 1860, no mês de abril, que o objetivo essencial, e pode-se dizer com exclusividade, de um agrupamento espírita é o estudo da ciência espírita. E aqui, mais uma vez, ele vem apontar. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencer, pois já o estamos convencidos, mas instruir e aprender o que não sabemos. Veja, é mais uma vez. Não adianta que nós tenhamos aqueles espíritas sinceros. Não adianta que nós tenhamos apenas a participação. Se nós não estamos imbuídos desta vontade de instruir-se, de buscar a instrução com os espíritos, para poder praticar. É claro que quando buscamos as instruções, como diz Allan Kardec, nós vamos, antes de tudo, aprender aquilo que não sabemos. Na introdução do nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que é quem escreve a introdução, vai colocar que podemos, quando falamos dos evangelhos, dividi-los em 4 partes. Essas 4 partes são bem claras. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e o ensino moral. E Kardec vai pontuar ali, depois aqueles que queiram busquem na introdução do livro dos Espíritos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer que essas 3 primeiras partes foram e são objetos até hoje de controvérsia. Os atos comuns da vida do Cristo. Mas teria realmente Cristo se dirigido do ponto A para o ponto B? Não teria passado ele primeiro no ponto C, e depois no ponto D, e depois... Teria Jesus entrado na cidade montado num burrico? Ou não? Atos comuns da vida de Jesus. Teria Jesus falado com os espíritos no monte? Atos comuns da vida de Jesus. Então, esses atos são contestados e são motivo de controvérsia. Dos milagres.
Jesus multiplicou os peixes mesmo. Jesus multiplicou os pães. Quando eu falo dos peixes, é aquela passagem que é um milagre. Quando Jesus sobe no barco com Simão Pedro e diz: atira a tua rede ali. Ele atirou, estava eivada de peixes daquele lado. Foi isso mesmo que Jesus disse ou Simão Pedro atirou? Então, curou mesmo? Ou foi só uma questão daquele momento que a cura iria acontecer? As predições. Se me amares, me vou. E se seguires esses ensinamentos, nos encontraremos e recomendarei ao meu Pai. É isso mesmo? Um dia seremos apenas uma família num reino único. É isso mesmo? Então, essas contestações sobre essas relações dos atos comuns da vida do Cristo, sobre esses milagres preditos nos evangelhos, e sobre essas predições, elas são até hoje controversas. Mas Allan Kardec vai continuar o texto dizendo: diante desse código divino, que é o ensinamento moral, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, é a bandeira sobre que todos aqueles podem se albergar, se abrigar. O ensino moral. Então, esse ensino moral trazido e apontado por Jesus, ele é até hoje a base dos ensinamentos que dimanam da nossa doutrina. Quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, aqui o homem é aquele que está encarnado. E os amigos espirituais responderam: Jesus. Mas Jesus não está na pergunta que é para ser idolatrado. Na pergunta não está dizendo para nós falarmos aos quatro ventos de Jesus. A pergunta está dizendo qual é o ser mais perfeito que ofereceu o Criador para o homem, que lhe sirva de modelo e guia. Eu imagino que nem precisaríamos falar o que é um modelo e um guia. Guia é aquele que conduz. Modelo é aquele que é o exemplo. Daí que, para nós realmente demonstrarmos a nossa admiração por Jesus, deveremos proceder à maneira pelo qual ele se nos apresenta. Ah, mas nós não conseguimos porque Jesus era um espírito superior. Ok. Mas os amigos espirituais vão dizer no livro que é o Espiritismo, na primeira parte. Ainda vão dizer que cada um de nós deva fazer todo o bem que possa no limite de nossas forças. Não é nos limites da força de Jesus, no limite da nossa força. Então ficamos dando desculpas. Ah, mas Jesus é Jesus, ele é, não, é o Espírito. Então, jamais eu. Será que a gente não consegue resistir a uma tentação?
A tentação de Jesus foi em acordo com a sua evolução. A nossa tentação é em acordo com a nossa. O modelo é o exemplo de como nós devemos fazer. Mas aí quando chega assim, me ajuda, Jesus, porque eu não tenho força de não falar mal dos outros. É mais forte que eu, a língua saiu da boca e eu falei. E a gente vai criando desculpas. Sabe como é que é, né? Eu sou um espírito da terceira ordem. Todos sabemos, todos somos espíritos da terceira ordem, amigo. Mas a pergunta é, tudo o que você está fazendo ou tentando fazer está no limite de suas forças? Ou será que a língua tem mais força do que o cérebro para fechar a boca? Ou será que a nossa força na tentação ela é impossível de ser vencida? Mesmo que nós saibamos que nesse momento em que somos tentados, basta para desviar a atenção para o caminho do bem, por exemplo, abrir o Evangelho e fazer uma leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se não, por outra, os amigos espirituais têm ensinado, assim como ensinou Emmanuel para o Chico Xavier. Olha, Chico, quando fores falar de alguém, resista à tentação colocando um bom gole de água na boca e ali deixe parado pelo um bom tempo. Até que a sua impertinência com a água faça o esquecer do mal que ia falar. Olha que coisa! Está ali, mas aí a gente não quer buscar. A gente quer que Jesus, como um toque mágico, uma varinha mágica, venha sobre nós. E essas ações estão relacionadas com a moral. Como iniciei a fala no segundo momento, já que o primeiro falei sobre o texto da nossa irmã Sabina. No segundo momento, falei que vários estudiosos de todas as filosofias e mesmo de muitas ciências estudam sobre a moral. A moral, segundo o nosso Evangelho, num conceito mais único, é o conjunto de valores individuais e coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações e da conduta dos homens. Então é aquele consenso que se chega, o que é diferente de ética. Então falemos apenas da moral para não complicar. É o conjunto de valores. Ora, se todos nós aceitamos que determinada atitude, segundo a coletividade e a individualidade, ele é aceito como um valor moral, ele é. Segundo o nosso dicionário Aurélio. Sócrates já era diferente. Para Sócrates, moral estava ligada às ideias. Para Sócrates, moral, em síntese, era a ideia de bem pensar para bem viver. Para Sócrates era isso. Para Platão já não. Era um conjunto de normas que são aceitas de forma livre pela sociedade e tem a função de regular o comportamento de cada indivíduo, da própria sociedade e dos homens. Veja que no bojo, as três parecem iguais. Aristóteles já era outro tipo de pensamento sobre a moral. Era o conhecimento absoluto, total, metafísico da natureza e do universo. Aí temos a moral de Kant, dos utilitaristas, de Spinoza, de todos os filósofos, temos a moral da ciência, ou das ciências materialistas. Mas então, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 629, vai perguntar aos amigos espirituais:
Que definição se pode dar da moral? E os amigos espirituais respondem em 3 frases. Moral é a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação ou na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Veja, a relação da moral que parece um pouco mais simples, um pouco mais singular, não é. E os amigos espirituais respondem em 3 questões. Eles respondem em prática. Respondem em distinção. E respondem em conhecimento. Prática, porque eles dizem que é a regra de bem proceder. Popularmente, quase todos nós sabemos bem essa questão, a 629, e possivelmente quando nos perguntam que definição se pode dar de moral, a gente de cabeça já fala. A moral é a regra de proceder bem. Não é isso que está escrito. Proceder bem é uma ação que deu certo. A resposta é: a moral é a regra de bem proceder. Bem proceder não é uma ação que deu certo simplesmente assim. É resultado de um conjunto de conhecimentos que tem a assertiva de dar certo. Porque ele fala em distinção entre o bem e o mal. Então, alguém vem na nossa vida nos falar: olha, Vanderlei, acontece que eu estou com um problema lá na minha casa, esconda o teu problema. E a pessoa conta o problema. E a pessoa nos pergunta o que acha. E a gente, eu acho que é isso. Segundo o olhar que ele nos deu. Porque aparentemente, no seu julgamento, ele procedeu bem. Mas tem que saber se ele bem procedeu. Nós temos que saber se quando nós agimos, nós estamos bem procedendo ou procedendo bem. O fato de eu vir aqui e garantir para o Johanno que eu aqui estaria, aqui estou, isso é um procedimento bom. Mas se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não pensar, se eu não me envolver com o meu anjo guardião, se eu não auscultar a mim mesmo, não está bem procedido. Dá para entender a diferença? É de suma importância. Por isso, meus irmãos, que muitos espíritas, conforme uma relação de livro, literatura espírita que tem de fatos relatados por outros médiuns atuais sobre o mundo espiritual, falam. Tem até um livro que fala: se eu soubesse. E aí você vai ler as histórias, são aqueles espíritos que procederam bem. Eu posso proceder bem por interesse. Por interesse. E aqui o interesse é o interesse apenas material. Porque é claro que quando nós vamos bem proceder, o nosso interesse é evoluir e estar em acordo com a lei divina. Aqui o interesse que eu estou falando é o interesse mesquinho. Então alguém nos convida, nos faz um convite para ir à casa de alguém. Um amigo nos convida. Ô Vanderlei, vem você e sua esposa aqui tomar um cafezinho na nossa casa, e a gente vai, daí vai lá, faz uma
faz uma bela refeição, bacana, e a gente volta para casa assim, eu tenho que retribuir, eu tenho que retribuir, tenho que retribuir. Mas eu não sei, não tenho, não gosto, né? E aí um belo dia a gente vai lá e retribui. E a gente procedeu bem, mas não bem procedeu. Porque não foi espontâneo, não foi voluntarioso, não foi bem pensado, não foi bem alinhado no sentido de distinguir se aquilo era um bem ou um mal. E a gente ficou ali, né? Procedendo bem, né? Ai, meu bem, vão ter que gastar agora com café, com pão, com bolacha. Nossa, eu não queria isso. E a gente bota 3 bolachas na mesa e o atentado vai lá e come 2. E ainda corta a terceira para comer só uma fatia. Você entende? Eu estou falando de coisas materiais para não falar em coisas morais. Porque os dramas morais vão na pessoalidade de os outros ou nossa mesma. Mas é um comparativo, os amigos entendem. E para fazer isso, dizem os Espíritos na terceira frase, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas então, Allan Kardec, depois de ter essa resposta, vai questionar aos amigos espirituais. Porque, ok, distinguir o bem do mal. E ele vai perguntar, como distinguir o bem do mal? Porque o bem para um pode ser o mal do outro. Não é assim? Nos nossos dramas da vida é assim. Muitas vezes o meu bem é o malefício de alguém, de outras vezes o meu mal é o bem de alguém. Mas o bem e o mal aqui são comparados terra a terra. Segundo a doutrina espírita e os amigos espirituais é diferente. Porque não resta dúvida que, na sua resposta, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que está em contrário. Assim, fazer o bem é proceder em acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aqui, uma outra hora, nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre a infração, sobre a contrariedade. Tem algumas pessoas até que falam que a gente faz coisas contra a lei de Deus. Então, se nós conseguimos fazer isso, é porque a lei de Deus não seria perfeita. Por isso que Kardec utiliza como resposta dada pelos amigos espirituais tudo que é contrário à lei de Deus, o mal. Tudo que infringe a lei de Deus é o mal. Tudo que está em acordo com a lei de Deus é o bem. Tudo que está conforme a lei de Deus é o bem. Então, nós vamos percebendo que, a partir dessa definição, todos os nossos atos relativos à vida física são atos ligados à vida moral. E mesmo Kardec vai utilizar em algumas obras de que a verdadeira vida do espírito é a vida moral ou a vida espiritual. Porque é quando, naquele after, naquele depois, é quando o espírito agora recobra a sua consciência plena para observar de maneira única se o seu proceder foi em acordo ou foi contrário à lei de Deus. Se ele foi conforme a lei de Deus ou se ele a infringiu. E isso restará as consequências que nós já falamos. É quando buscamos Jesus para compreender nas suas palavras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porque esse código divino, anotado por Allan Kardec,
o ensino moral. Esse código que permanecerá até que nós, espíritos da terceira ordem, possamos nos disponibilizar a trabalhar por nós mesmos para evoluir e chegarmos, como todos sabemos, a espíritos puros. Quando Allan Kardec vai colocar na terceira parte dessa obra, o Livro dos Espíritos, se o Espiritismo se tornará uma crença geral, se a sua aceitação será apenas por algumas pessoas ou por todos, ele se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. É o que todos estamos ansiosos por chegar a essa nova era. Mas muitos de nós não estamos dispostos a sair do momento evolutivo que estagnamos e que não raro ainda nos satisfazemos em ficar aqui. Para avançar, diz Allan Kardec, teremos que empreender grandes lutas. Lutas que se travam mais contra o interesse do que contra a convicção. Ora, sabemos que sim, se moralizado o mundo será melhor, mas os nossos interesses mais imediatistas estão diretamente ligados em inverso com os atos morais. Não for assim, não seria no mundo o egoísmo que ainda campeia. Não for assim, não teríamos, como temos de fato ainda no nosso plano, tantos sofrendo. Mas quando se trata das individualidades, Allan Kardec vai dizer que também no nosso meio há pessoas interessadas em combatê-la. Essa verdade libertadora, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais, esquecidos quando entramos nas vestes físicas, imaginamos que tudo é matéria e que o nosso bem-estar e o nosso sensual é o que vale. Estou falando para espíritas, principalmente de espíritas, sobretudo. Por amor próprio. Ah, mas eu disse que era assim, como é que eu vou mudar agora? Então, como nós vamos evoluindo nesse ponto? Mesmo entre nós, é preciso que haja esse ato que nos ligue. Esse laço que nos ligue. E Allan Kardec vai dizer, por final, que é impossível que haja um laço entre aqueles que não percebem o objetivo moral da doutrina. Mesmo entre aqueles que percebem, mas não compreendem. Mesmo entre aqueles que percebem, compreendem e não colocam em aplicação a si mesmo. Entre esses há um fato mais curioso de um laço sério. É aquela exaltação de falar sobre o espírito, sobre o fenômeno, e menos sobre o efeito que ele pode trazer sobre nós. No livro O Céu e o Inferno,
em uma comunicação dos espíritos felizes, aqueles que venceram a sua existência com atos moralizadores. Há um que ali está gravado com o nome de Jean Reinald. Então, Allan Kardec, conversando com esse espírito, vai indagar desse espírito se quando ele, aqui na sua vivência física, ele professava o espiritismo. A resposta é magnífica. Porque ele disse não. Eu não conhecia o espiritismo. Mas eu praticava as diretrizes de Jesus, que são as mesmas que a doutrina espírita aplica na sua moral. Há uma grande diferença entre professar, que Allan Kardec perguntou, e praticar, que o Espírito respondeu. Muitos espíritas professam a doutrina espírita, porque reconhece publicamente, porque declara publicamente, porque promete, porque até mesmo jura que vai fazer, vai aplicar para si. Apenas professa. Jean Reynolds explicou que praticar. E praticar é trabalhar, é exercitar, é colocar na sua ação verdadeiramente na busca da transformação para ser um homem melhor. Assim, o espírita vive hoje preparando o seu futuro. Ou seja, buscando a sua moralização. O verdadeiro espírita estuda para conhecer, para se instruir. Porque quando ele conhece, ele se instrui, ele pratica. Pratica para exemplificar. Para poder colocar em si aquele ensinamento como força virtuosa. O verdadeiro espírita que estuda, pratica, ele ama. Porque ele quer se libertar. E como ele ama, ele trabalha. Ele trabalha para se fortalecer. Se ele estuda, pratica, ama, trabalha, então ele exemplifica. Não para que os outros vejam. Ele exemplifica para fixar em si esse conhecimento. E, por extensão, ser o agente do bem e do progresso. Assim vai o verdadeiro espírita cumprir o roteiro conforme anunciado por Jesus e trabalhado pela doutrina espírita. Em seus atos, como aquele que bem procede. Como aquele que, conforme Santo Agostinho,
Em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, vai dizer: aquele que procede, aquele que bem procede, não encontra opositores para apontar as falhas, porque para aquele que bem procede, o seu exercício está no limite de suas forças. Utilizemos, irmãos, de todas as forças que tenhamos para bem proceder. E tenhamos em mente que não nos faltará a intuição dos bons amigos espirituais, nem mesmo a orientação mais fina do anjo guardião de cada um de nós. Por isso, possamos trabalhar, servir e amar sempre. Fiquemos todos em paz. Querido irmão Vanderlei, agradecemos de coração essa explanação com tanta clareza, nos dando assim mais motivação para sempre, na compreensão dessa valiosa doutrina, podermos praticar todos esses ensinamentos. Nós agradecemos, mas de coração. Eu que fico feliz e agradecido mais uma vez. Muito obrigado. Você hoje foi um presente para nós. E nesse momento, então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre amigo, e agradecer por esses momentos de tanta aprendizagem, por essa explanação tão rica de exemplos, de conhecimentos, para que possamos realmente, com toda essa vontade que precisamos extrair de dentro de nós, praticar esses ensinamentos que os espíritos superiores trouxeram para que possamos, então, alcançar essa meta que Deus já vê para todos os seus filhos, para todos nós, que é a perfeição. E sabemos quão longe ainda estamos, mas nunca vamos ficar parados e sempre com essa vontade de cada dia procedermos no bem, no amor, esse trabalho que Jesus também exemplificou para todos nós. Que todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, recebam as bênçãos de Deus, nosso Pai. Agradecemos por tudo, Senhor, e que continue nos amparando, nos protegendo, como sempre fez. Asilo da Gama, nós agradecemos e que todos nós tenhamos, então, uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nosso agradecimento, Vanderlei, por essa explanação tão rica que vamos refletir por muitos dias e para sempre. É o que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Obrigada.